João capítulo 3 até o verso 16. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai de amor, esta é a tua palavra. Assim disse Jesus, e nós cremos nisto. E cremos também, Senhor, que o teu Espírito Santo, nesta noite, terá ampla, total e infinita liberdade para trabalhar os nossos corações, a começar deste pregador. Por isto, Senhor, fala conosco, trabalha aquelas necessidades mais profundas do nosso coração e abra, Senhor, a nossa mente, dando-nos a sabedoria que emana do teu trono, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos aceitá-la, para que possamos assim servir-te de todo o nosso coração. Nós oramos assim porque nós cremos no nome santo, precioso e grandioso de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Na verdade, este versículo 16 é a súmula de todo o projeto de salvação que Deus preparou para incluir nele toda a humanidade. Este porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que estas coisas Jesus disse a um homem extremamente preparado, um homem extremamente culto, um dos principais de Israel. Ele era um dos guardadores da lei, era um dos doutores da lei, era um dos homens mais religiosos daquela época. Nicodemos, indubitavelmente, era um dos responsáveis pelo caminho, pela trilha religiosa daquele povo. Era o homem que aplicava a lei mosaica, o homem que fazia toda a exegese da lei, toda a interpretação da lei, fazia parte do Sinédrio. Na verdade, o órgão supremo não apenas da justiça judaica, mas também de toda a guarda do Torá, da Bíblia de Jerusalém e de toda a lei que Deus tinha dado aos homens através do seu servo Moisés. E a aplicação desta lei foi ali, neste sinédrio, em que este homem extraordinário, culto, preparado, participou também do julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Este sinédrio era um local
em que ficavam 35 homens de um lado, 35 homens de outro lado, e no centro, encabeçando esta espécie de ferradura, ficava um outro chamado o sumo sacerdote. E ali então estes homens praticavam a justiça de Israel. E foi neste ambiente, neste local, que o nosso Senhor Jesus Cristo foi trazido para ser julgado, o julgamento religioso. Ali ele foi julgado porque ele se dizia o Filho de Deus. Aquilo era uma heresia para o povo judeu. Ele dizia-se Filho de Deus, por isto que ele foi julgado ali. Na verdade, diante de Pilatos, um julgamento político, Jesus submeteu-se a ele, porque lá ele dizia-se o Rei dos Judeus. E isto era uma afronta ao Império Romano, porque César era absoluto como rei, e todos prestavam culto a César. E Jesus se dizia o Rei dos Judeus, e se dizia também o Filho de Deus, razão pela qual ele submeteu-se a este julgamento. Nicodemos era um daqueles homens que inclusive deve ter participado deste julgamento e com certeza não deve ter concordado com o julgamento de Jesus. E o processo de Jesus, na verdade, ele é duvidoso, porque havia na lei algo que dizia o seguinte: para alguém ser encaminhado para a morte, o julgamento deveria ser unânime, e pelo menos 2 votos nós tivemos contra, José de Arimateia e Nicodemos, com certeza. Mas mesmo assim foi encaminhado para Pilatos para ser então condenado à morte. Mas este homem, apesar de todo o seu preparo religioso, apesar de toda a sua tradição religiosa, apesar de todo o seu conhecimento, profundo conhecimento da lei, este homem tinha um problema. Este homem tinha um grande vazio dentro dele. De toda a influência que ele tinha, mas tinha um grande vazio, o qual ele não conseguia compreender o porquê deste vazio. E respeitando todas aquelas ordenanças judaicas, ele foi de noite ter com Jesus. Não foi de manhã, não foi à tarde, foi à noite ter com Jesus, porque ele tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus fazia milagres, coisas extraordinárias, e que Jesus, na verdade, se dizia o Filho de Deus e que tinha vindo por ordem do Altíssimo. Então, de noite, ele foi ter com Jesus, para questionar um grande mestre, na opinião dele, Jesus Cristo. E quando lá chegando, ele vai e pergunta e diz para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava estabelecendo o reino de Deus na terra. Quando Jesus Cristo chegou, João nos narra isto no capítulo 1 e diz que vos é chegado o reino dos céus. E isto incomodava profundamente a liderança judaica, incomodava o sinédrio, sendo estabelecido agora o reino dos céus. Então ele foi questionar Jesus exatamente sobre isto, sobre o reino dos céus, e como se faz para entrar nele. Afinal de contas, a lei estabelece um caminho, um padrão. A lei judaica estabelece a lei de talião, a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Se eu roubar, também me cortam as mãos. Se eu matar, pago com a minha vida, e assim sucessivamente. E cumprindo a lei assim, eu alcançarei o reino dos céus. Mas de repente, chega alguém numa sociedade estabelecida desta e diz o contrário. Não é assim. Se alguém bater-lhe na face direita, oferece-lhe a esquerda. Se alguém lhe pedir a capa, oferece-lhe a túnica. Se alguém pedir que vá com ele 1 milha, ande com ele 2. Se precisar comer 1 quilo de sal com ele, come 2. Mudou completamente toda a teoria, toda a teologia judaica. Mudou completamente o caminho, o padrão de vida que precisaria se ter para alcançar o reino dos céus.
Por isso ele foi consultar e questionar Jesus a este respeito. E Jesus abre o diálogo com ele, dizendo: eu te digo, Nicodemos, que de maneira nenhuma entrará no reino dos céus aquele que não nascer de novo. Aí Nicodemos ficou perplexo. Nascer de novo? Que conversa é esta, Jesus? Como pode um homem como eu, experiente e já velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Como pode ser isto? E disse: não consigo entender. E Jesus então continua o diálogo e diz: olha, você é mestre em Israel e não consegue entender estas coisas? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Veja que Jesus não disse aquele que não nascer da carne, mas Jesus disse aquele que não nascer da água e do Espírito. Jesus não estava falando em entrar novamente no ventre da sua mãe, mas Jesus tratava num outro nível, num nível espiritual. Era um homem extraordinário, mas não entendeu. Quando Deus nos criou, Ele o fez de uma forma tríplice, e isto está colocado lá em Gênesis, e o fez com um propósito definido. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, com o corpo, com a alma e com o espírito. E Jesus está tratando do espírito. E disse mais que era necessário nascer da água e do Espírito, não estava tratando mais do corpo. Nos fez seres gregários, com um corpo para nos relacionarmos horizontalmente com todos as outras pessoas. E eu creio que um dos grandes problemas que aqueles que perderem ou tiverem a sua perdição eterna vai enfrentar é exatamente a escuridão e a solidão no lago de fogo. Porque para nós há uma necessidade muito grande em compartilharmos, em vivermos em sociedade, sermos seres gregários, e para isto o Senhor nos equipou com um corpo, com a matéria, com o corpo humano, para estarmos juntos, para conversarmos, para trocarmos as nossas experiências. Mas nos equipou também com uma alma, onde está ali catalogada a nossa emoção, a nossa vontade, ali está também o poder de decisão, ali também está o livre-arbítrio, quando nós podemos decidir: eu quero ou eu não quero. Deus nos fez assim, equipados à sua imagem, à sua semelhança, com algo que nós podemos sentir, com algo que nós podemos vivenciar as emoções mais fortes que este corpo possa sentir. É através da alma em que nós adquirimos o conhecimento, o ego, o eu. E é exatamente neste campo em que Satanás tocou mais profundamente o homem. Exatamente aqui, porque Satanás deixou o céu, era um anjo de luz, e de lá foi expulso, porque ele queria ser igual a Deus. Onde é que Satanás toca principalmente no homem? Exatamente no seu egocentrismo, exatamente a vontade que o homem tem de querer ser Deus, de querer monopolizar todas as coisas, de querer ter nas suas mãos o controle absoluto de todas as coisas. Um carro só não serve, nós precisamos dois. Uma casa só não serve, precisamos uma na praia, precisamos uma na chácara, precisamos uma não sei mais aonde. Muitas vezes uma esposa só não serve, precisamos de mais uma e mais outra, uma em cada cidade. E assim sucessivamente. Para nós o melhor, para nós o maior. Este sentimento de poder, este sentimento de posse, este sentimento do eu,
E sempre que conversamos e sempre que falamos, nós gostamos de colocar o eu em primeiro lugar. Eu faço, eu fiz, eu sou mais forte, eu tenho todo o poder, eu posso todas as coisas. E a televisão trabalhando isto, os técnicos trabalhando, então colocam os super-homens. Eu tenho a força, eu posso todas as coisas. Isto é uma característica muito peculiar da alma do homem. E Satanás trabalhou exatamente aqui. Ele sabe que o dia que você comer deste fruto, você vai ser igual a ele. Tocou exatamente neste ponto, exatamente no mesmo ponto que ele havia caído, e o homem também caiu. E no momento em que o homem caiu, rompeu-se a comunhão horizontal com Deus, rompeu-se a comunhão com o Altíssimo. Houve uma separação do Espírito. Agora o Espírito do homem não tem mais comunhão com o Espírito de Deus. Houve uma separação eterna do Espírito e uma evolução ainda maior da alma do homem, das vontades do homem, das emoções, do ego do homem. Por isso que Jesus, quando trata desta matéria, ele vai nos dizendo o seguinte: aquele que quiser ganhar a sua alma, aquele que quiser manter as fortes emoções, e quanto mais fortes emoções temos, mais fortes nós queremos, aquele que quiser ganhar a sua alma, certamente perdê-la-á, porque vai perder tudo, absolutamente tudo, mas aquele que perder a sua alma por amor de mim, com certeza ganhá-la-á, porque este estará pleno no reino de Deus e pleno na minha presença. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele vai nos afirmar alguma coisa interessante. Ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas na frente, no capítulo 6, versículo 26, ele vai nos dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e excluídos estão do reino de Deus, quer queira, quer não queira. Talvez você questione a você mesmo: mas será que realmente eu pequei? Será que realmente eu estou com esta dificuldade na minha vida? Será que realmente eu estou separado de Deus? Será? Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, Gálatas capítulo 5, é um dos textos também mais conhecidos da palavra de Deus. E hoje eu quero tratar com os irmãos exatamente esta matéria que nós temos vivenciado dia a dia na vida da igreja. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você foi incluída em alguma destas? Sinceramente, diante de Deus, você foi incluído em alguma destas? Então você é este homem, destituído do reino de Deus. Então você está incluído no todos pecaram. Então você também está incluído, porque o salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo nos afirma: não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Conquanto muitos, inclusive muitos religiosos, têm afirmado que Deus, na verdade, é o Pai de todos nós, que Deus, na verdade, é amor, é compaixão, é compassivo, que Deus, na verdade, não teria absolutamente a ideia de perder os homens, e que coordena como Pai de todos.
E todos os caminhos levam a Deus, afinal de contas, todas as religiões levam a Deus, todas as religiões são boas. Jesus Cristo afirma outra coisa, completamente diferente. No mesmo livro do Evangelho de João, são palavras de Jesus, no capítulo 8, nos versículos 43 e 44, Jesus Cristo, chamando a atenção dos fariseus, disse alguma coisa importante e disse assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus somente poderá ser pai do filho que nasce em sua casa. De forma nenhuma eu tenho responsabilidade de cuidar e de guardar e de zelar e de educar o filho do meu vizinho. Nada tenho a ver com ele. Mas o meu filho que nasce dentro da minha casa, este é meu filho. Cabe a mim amá-lo profundamente com todas as forças da minha alma, de todas as forças do meu ser. Cabe a mim cuidar dele. Assim também é com Deus. Ele tem a responsabilidade daqueles que nasceram de novo, daqueles que nasceram no seu lar. É por isso que Jesus Cristo está falando: é necessário nascer de novo, e se não o fizer, não terá Deus como Pai, não herdará o reino dos céus. Nascemos no mundo natural. Todos nós nascemos. Mas se não nascermos do Espírito, não seremos seres espirituais e filhos de Deus. Seremos tão somente seres naturais, desligados da comunhão com o Pai. É necessário que você compreenda isto. São palavras de Jesus, que nesta noite você precisa nascer de novo, para se tornar um homem espiritual, para que você possa, com o componente do ser plenário que você é, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito serem também a habitação do Espírito Santo de Deus, sem o que você não verá o Senhor. Nascer de novo significa passar da morte espiritual para a vida espiritual. A mim preocupa profundamente a morte espiritual e me alegro com a vida espiritual. Quando penso naquele quadro de Jesus, ele desce do barco e vai caminhando e vem correndo para ele alguém endemoniado de gadareno, e este endemoniado olha e começa a dizer: o que tenho eu contigo? Não era o endemoniado que falava, mas eram os demônios que estavam com ele. Diz: o que tenho eu contigo? Jesus Cristo, Cristo filho de Davi, que tenho eu contigo? E Jesus então, com a autoridade que ele tinha, ele vai exorcizar aquele homem. Mas os demônios que estavam naquele homem clamaram a Jesus em alta voz e disseram: por favor, não nos mande de volta para o abismo. É tão tremenda a morte espiritual, é tão tremenda a separação de Deus, é tão tremendo o lago de fogo e de enxofre, que nem eles querem permanecer ali. E Jesus atendeu e fez com que eles entrassem nos porcos, que depois caíram num precipício e vieram a morrer. Mas neste momento, talvez duas perguntas possam surgir em sua mente. Será que realmente eu preciso nascer de novo? Será que esta é uma necessidade que eu tenho, nascer de novo? Porque Jesus diz que quando nasce de novo, tem uma vida especial. Ele diz que transborda. A vida eterna, na verdade, não começa quando você fecha os olhos aqui. A vida eterna começa no momento em que você entrega a sua vida a Jesus. Exatamente no momento em que você nasce de novo. Exatamente no momento em que Jesus Cristo divide a sua vida como um divisor de águas, antes de Jesus e depois de Jesus. Agora começa a vida eterna, e ele diz que quando você tem a vida eterna, esta vida transborda,
você tenha uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida com os anjos do Senhor a cercar você, uma vida com o poder do Espírito Santo morando dentro de você, fazendo parte intrínseca de todo o teu ser. É o Espírito Santo trabalhando junto com o espírito humano, formando uma só pessoa, e você passa a ser alguém extraordinário, em que pode ter a alegria da presença do Senhor, em que pode caminhar altivo, firme, sem medo absolutamente de nada, sem medo da morte, sem medo da noite, sem temor algum, porque Jesus Cristo está com você, porque você nasceu de novo, porque agora você é uma nova criatura, porque agora você é um homem espiritual, não é mais um homem carnal apenas, um homem natural apenas, separado de Deus. Você voltou a ter uma comunhão vertical com o Pai. Você ora e Ele te atende, você conversa com Ele e Ele corre em te socorrer. Você está triste, Ele renova as tuas forças. Você está alegre, Ele participa com você da alegria. Quando você precisa efetivamente de conversar com o Pai naqueles momentos de angústia mais profunda, Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai, porque você é filho que está em oculto e que te ouve e que atende às tuas orações e que te carrega no colo naqueles momentos difíceis de tribulação e de tristeza. Este é o Pai e esta é a nova vida, a vida eterna que começa agora. Temos problemas, temos dificuldades, temos, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isto é vida eterna, e um dia estaremos com o Senhor na glória, um dia chegaremos diante do grande trono do Senhor, aquele trono em que está assentado a fonte de todo amor, de todo conhecimento e de todo poder, onde ali estão os 24 anciãos. Este quadro do trono de Deus faz-me estremecer. Os 24 anciãos representando ali a velha dispensação e a nova dispensação. Os 12 apóstolos e os patriarcas, toda a igreja de Jesus representada ali no grande trono do Senhor, e diante dele aquele mar como que de vidro. O apóstolo João, quando descreve este trono do Senhor, ele não tinha palavras para colocar, faltava-lhe palavras humanas para descrever coisas espirituais. Ele colocou um mar como que de vidro, ouro transparente. Isso não existe na nossa linguagem, mas de tamanha grandeza e de tamanho poder que emana deste trono, ele o descreveu desta forma. E vida eterna é isto: um dia estaremos na presença do Senhor, diante deste grande trono branco. E diz lá no Apocalipse, e vai descrevendo no capítulo 7, dizendo que lá não haverá lágrimas, lá não haverá tristeza, lá não haverá plano Collor, lá não haverá pacotes econômicos, lá não haverá caderneta de poupança, nada disso. Lá não haverá tristeza, lá não haverá mágoas, não haverá rancor, não haverá ira, porque todos nós estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, infinito Deus. Quando eu penso neste amor de Deus, quando eu penso que foi deste céu, deste trono, à direita deste trono, que o Pai um dia chama o seu Filho e diz: Jesus, preciso que você vá resgatar a coroa da minha criação, eu preciso que você encarna e viva entre eles, para você sentir as mesmas emoções de alma que eles sentem, para que você possa ter o mesmo livre-arbítrio e o poder de decisão que eles têm, para que você possa se cansar como eles se cansam, alegrar-se como eles se alegram, para que você possa ter sede e fome como eles, para você sentir as mesmas aflições e ansiedades que eles sentem, para sentir as mesmas tentações que eles sentem. E Jesus desvestiu-se de toda esta glória, infinita glória, e desceu aqui para cumprir o mandamento do Pai e nos resgatar. Foi o amor de Deus, foi por amor. Talvez neste momento você esteja fazendo
A segunda pergunta: como posso nascer de novo? O que farei para nascer de novo? Qual o caminho para nascer de novo? Eu gostaria de ler com você, antes de começar esta resposta, um outro texto de Jesus, palavras de Jesus, que estão narradas no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós leremos do verso 9 até o verso 14. Lucas, capítulo 18, verso 9 até o 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, sê misericordioso a mim, porque sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Um dos grandes problemas que o homem encontra, das grandes barreiras que o homem encontra para a sua salvação, é a autojustificação. É exatamente eu pensar comigo mesmo que eu não sou pecador e que eu não, afinal de contas, eu não sou assim tão mal. Afinal de contas, eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, eu não traio a minha esposa, eu não trapaceio nos negócios, os meus contratos são lícitos, enfim, eu sou um homem de bem. Eu sou pecador por quê? Não sou pecador. Esta é a autojustificação. Eu até vou à igreja 1 vez por semana, eu até contribuo para as obras sociais, eu estou lá, eu faço parte daquele grupo, eu até me chamo de cristão. Este é um dos grandes perigos que nós encontramos, o da autojustificação. É eu pensar comigo mesmo que não preciso de Jesus e não preciso de salvação e não sou pecador. Mas o que saiu justificado foi aquele que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, desgraçado, e preciso do teu perdão, e preciso nascer de novo. O meu espírito rompeu-se com o teu espírito, hoje eu sou um homem perdido e preciso da tua graça e preciso do teu perdão. O segundo passo nós encontramos no próprio texto. Capítulo 3 de João, no versículo 14 e 15, nos diz o seguinte: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ainda no verso 18, ele completa dizendo: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João, ainda no capítulo 5, versículo 24, nos afirma: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Jesus cria o problema: quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Mas Jesus dá a solução do problema: quem crê em mim, tem a vida eterna. Mas talvez eu precise explicar para você, para ficar bem claro na sua mente, esta fé que Jesus trata, esta fé salvadora, porque uma fé intelectual todos nós temos, todos nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se eu perguntasse isto aqui, todos certamente levantariam a sua mão: Jesus Cristo é o Filho de Deus, todos nós sabemos disso. Mas será que esta fé é suficiente para a salvação? A Bíblia nos informa que os demônios também creem, e mais,
O que acontece, pastor Silas? Eles estremecem. Eles creem e estremecem. Então esta fé intelectual não é suficiente para nós termos esta vida eterna. O apóstolo vai nos dizer: aquele que ouve a minha palavra. Inicialmente você precisa ouvir, você precisa ter a notícia intelectual, você precisa saber e reconhecer que você é pecador, sem autojustificação. Necessariamente você é um pecador e precisa desta graça salvadora e do sangue de Jesus. Você precisa ouvir, ter a notícia, saber, porque eu não posso crer naquilo que eu não ouvi. E é isto que o Espírito Santo está fazendo com você esta noite. Trouxe você a este santuário para que você ouça, escute, compreenda que Jesus Cristo é a solução para a sua vida. O segundo degrau é o crer em Jesus, aquele que ouve e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esta fé, este acreditar, não mais ter só esta fé intelectual. Eu gosto de dar um exemplo, que é o exemplo do navio. Quando você está em um grande navio, você entra nele, você vê lá vários barcos salva-vidas. E o marujo que está te acompanhando vai explicando: aquele barco, quando ele cai na água, ele é inflável, e então ele serve perfeitamente para, num caso de naufrágio, salvar várias vidas. Você tem a notícia intelectual, de fato aquele barco serve para isso. Mas quando o mar começa a ficar revolto, e quando o navio começa a balançar, você começa a olhar para aquele barco com mais simpatia. Você começa a acreditar efetivamente que aquele barco é suficiente para salvar a sua vida no caso de naufrágio. Este é o segundo degrau da fé, é a certeza de que Jesus quer e a certeza que Jesus pode. Que Ele é o Salvador, que Ele quer e que Ele pode te salvar. Mas quando o navio afunda, efetivamente, se você não procurar aquele barco, não entrar nele, não descansar dentro dele, certamente você morrerá afogado. O terceiro passo da fé efetiva, salvadora, é você entregar a sua vida a Ele e confiar nele. Jesus transforma a minha vida, Jesus trabalha o meu coração, o meu intelecto, a minha alma. Jesus sela-me com o teu Espírito Santo. Jesus escreve o meu nome no teu livro da vida com o teu sangue, Jesus, e descansa nele. E ele diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E o esforço de Deus em salvar você é tão grande, é tamanho, que ele desceu dos céus em carne e osso para buscá-lo. Tamanha preocupação dele, e tamanho desejo e o amor dele para com você e para comigo. Terceiro passo: confessar a Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Isso está lá em Romanos. O apóstolo Paulo, quando escreve aquela maravilhosa carta, epístola, aquele maravilhoso tratado teológico à igreja de Roma, ele ainda não conhecia Roma, ele estava na cidade de Corinto, na casa de um amigo, Gaio, e ele escreve de uma forma inspirada. Ele diz que todo aquele que confessar, que no seu coração crer, e que com a sua boca confessar a Jesus Cristo, este será salvo. Vamos ver isto? Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Este é o caminho, este é o caminho. E o apóstolo João, quando narra esta conversa, este colóquio de Jesus com Nicodemos, ele vai dizendo, assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É tão simples, é tão fácil.
a salvação que muitas pessoas duvidam. O que aconteceu com Moisés no deserto? Todos vocês sabem, todos nós sabemos. Quando Moisés tira o povo do Egito e começa aquela peregrinação de 40 anos pelo deserto, o que acontece? Chega a uma altura em que várias serpentes surgem no deserto e começam a picar o povo, e o povo morre. E Deus clama, e Moisés clama a Deus e diz: Senhor, o que farei para salvar este povo? E Deus dá uma ordem e diz o seguinte: Moisés, levante, faça uma serpente de bronze e levante aqui no meio. Todo aquele que olhar para a serpente, você construa no chão, levante, finca no meio do arraial. Todo aquele que olhar a serpente, que estiver picado e olhar para a serpente, certamente ficará curado. E vou dizer-lhes, para surpresa de todos vocês, muitos morreram porque recusaram-se a olhar para a serpente. Muitos hoje perdem a vida eterna, porque recusa-se a crer em Jesus, recusa-se a descansar, a entregar-se nos braços de Jesus, recusam-se a crer que Ele é suficiente. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ponto. Não existe outra alternativa, não existe a sua justificação, não existe reencarnação, não existe boas obras, não existe absolutamente nada a não ser a minha vida e o meu sangue e a minha cruz. Quando eu for levantado da terra, Jesus, como a serpente, foi pregado ali no chão, e quando aquela cruz foi levantada da terra e deu aquele soco no chão em que rasgou o corpo de Jesus, ali, Ele atraiu você, Ele atraiu a mim, Ele atraiu todos nós. E chamou mais, Ele chamou sobre si os meus pecados, os teus pecados, os pecados dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos, do meu tataravô e também dos seus. Ele diz: eu chamei o pecado de toda a humanidade e trouxe sobre mim, e ficou assim, uma nuvem tão negra, que Deus, quando contemplou Jesus e viu, Ele virou o rosto: não posso olhar, não posso contemplar, tamanho pecado. E Jesus, quando sente-se assim desamparado, Ele grita daquela cruz: Pai, por que me sinto assim desamparado? Deus não contemplou o pecado nem em Jesus, certamente não o contemplará também em mim e nem em você. É necessário descansar nos braços de Jesus e convidá-lo para fazer a divisão de águas na nossa vida. Versículo 16 é o mais conhecido deste mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o maior ser? Qual é o maior ser? Deus. Deus. Qual foi o maior sentimento? O amor de Deus. O amor de Deus. Qual foi a maior concepção de humanidade? O mundo. Deus amou o mundo. Deus amou não o mundo físico, o mundo cosmos, mas Deus amou o mundo Álvaro Porto. Deus amou o mundo você. Deus amou o mundo você e você, eu e você. Deus nos amou com tamanha intensidade, com tamanho amor, que deu a maior dádiva, o seu Filho, participante da Trindade, Jesus Cristo, desvestindo de toda aquela imensa glória, inescrutável glória, por minha causa, por amor a mim e por amor a você. Qual é a maior felicidade que Ele nos dá? A vida eterna. É vivermos a eternidade com Jesus. Quando penso na eternidade, eu penso numa vasta praia, com muita areia, e perto uma ilha. E eu penso em um passarinho que sai daquela ilha e vem com o seu bico e pega alguns grãos de areia e leva para aquela ilha, e vem e busca mais um pouco de areia e leva para aquela ilha, e assim vai, e assim ele vai anos, e ele vai milênios, buscando esta areia, e não termina de trazer esta areia, de tirar esta areia, porque é muita areia. Isto é eternidade. Sim.
tudo, a eternidade com o Senhor, num lugar onde não há mais tristeza. O apóstolo Paulo, quando se reporta isto, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 16, ele vai dizendo assim: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criatura em viver esta maravilhosa graça do Pai. Isto é a eternidade. Isto é salvação em Jesus. Porque Deus amou, põe o seu nome, Deus amou a você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, se você crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, e não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Deus fez tudo. Esta é a graça que o coro cantou, é a graça de Deus. Ele diz que pela graça nós somos salvos, por intermédio da fé, e isto não é um dom nosso, isto é um dom de Deus, não vem de obras, de autojustificação, para que ninguém se glorie, é a graça de Deus. Qual a sua resposta? O que é que você precisa fazer? Convidar Jesus, ou clamar nesta noite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Muitas vezes nós ficamos pensando apenas que nós devemos aceitar Jesus, e eu na verdade creio que é o inverso, é Jesus que precisa aceitar este pecador, é Jesus que precisa ligar-me novamente com o Pai, é Jesus que precisa me dar a comunhão espiritual com o Pai. É eu que preciso chegar-me a Jesus e pedir: tem misericórdia de mim, o que farei para herdar a vida eterna? E ele diz: é necessário que você nasça de novo, mas que você nasça da água e do Espírito. É necessário que você confesse a Jesus Cristo, é necessário que você entenda que você é pecador, é necessário que você creia nisto, que você se convença que você é pecador e carecedor da graça de Deus, e então o seu nome será escrito no livro da vida. Vamos abaixar nossas cabeças, todos com os olhos fechados, todos nós com os olhos fechados, enquanto o coro canta suavemente o hino 269 do nosso inário, 262 do nosso inário, Deixa o Salvador. Todos com os olhos fechados, por favor. Eu não sei por que você veio aqui esta noite. Sob a influência do Espírito Santo, você está aqui com certeza, porque você tinha outros programas melhores para hoje à noite. Mas o Espírito Santo, pela sua bondade, o trouxe aqui. A palavra de Deus foi pregada e o Espírito Santo falou ao seu coração, e se você entendeu a palavra de Deus, precisa hoje tomar uma decisão, usando assim o seu livre-arbítrio. Senhor, eu quero este encontro, eu quero este novo nascimento, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Você tem uma decisão a tomar: sim, quero, ou não, não quero. Eu gostaria de perguntar para você: você é esta pessoa? Você é este homem? É com você que o Espírito Santo falou? Então ergue uma de suas mãos onde quer que você esteja, eu quero orar com você. Amém, aleluia, estou vendo, aqui à minha direita na galeria, aqui na galeria à minha direita, se você entendeu a mensagem e o Espírito Santo está falando com você, ergue uma de suas mãos, rapidamente, eu não vou demorar. Amém, aleluia, graças a Deus. Aqui à minha direita, embaixo, na nave central, à direita aqui, se o Espírito Santo está falando com você, amém, aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém à minha direita, aqui no centro à minha direita, graças a Deus, mais alguém aqui na nave central, eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus que escreva o seu nome no livro da vida, graças a Deus. Mais alguém aqui ainda embaixo na nave central, pode abaixar a mão, mais alguém, à minha esquerda aqui embaixo ainda, eu quero orar com você e pedir que os anjos do Senhor passem a cercá-lo a partir de hoje e habite o seu lar,
e o tome nos braços como filho querido, para que você possa nascer no reino de Deus. É necessário que você tome essa decisão. Aqui embaixo à minha esquerda, mais alguém? Ergue o seu braço bem alto, eu quero ver e orar com você. Aqui embaixo ainda, à minha direita, à minha esquerda, pode levantar, eu estou vendo, pode levantar uma de suas mãos. Mais alguém? Aqui na galeria à minha esquerda, é o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Amém, aleluia, estou vendo, pode baixar. Mais alguém? Mais alguém aqui ainda à minha esquerda, na galeria? Mais alguém? Eu quero orar com você, pedir que a partir de hoje o Senhor cele a sua vida, para que você possa nascer na família de Deus, para que Ele possa ser seu pai, para que Ele possa carregá-lo nos braços. Eu não vou insistir, não vou insistir, mas alguém pode levantar a mão, eu estou vendo. O quarto passo para a salvação é: se em teu coração creres e com a tua boca confessar, o seu nome será escrito no livro da vida. Ainda a igreja toda de cabeça baixa, eu queria convidar estas pessoas que levantaram a sua mão, eu queria orar com você aqui à frente. Vem aqui, confesse a Jesus neste momento, vem aqui à frente, eu quero orar com você, quero colocá-lo diante do altar do Senhor, sem nenhum constrangimento. Isto é muito pessoal, entre você e Deus. Centenas de pessoas que estão aqui esta noite já tomaram esta decisão, já fizeram isto, já deram este passo. O pastor Silas estará atendendo um a um que vier aqui, e nós vamos orar por você. Este é um problema que você tem que resolver com Deus, independente daquelas pessoas que estão ao seu lado. Não importa isto, é você que precisa de salvação, é o seu nome que tem que ser escrito no livro da vida, não é o do seu colega ao lado mais, é o seu. Vem aqui à frente, eu quero orar sem nenhum constrangimento, eu quero orar com você, todos aqueles que levantaram, e aqueles que não levantaram, se quiserem vir também neste momento, dando este passo e confessando a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero. Tem algumas pessoas que levantaram a sua mão e não vieram. Venha confessando a Jesus Cristo para selar a sua salvação, sem nenhum constrangimento, sem nenhum constrangimento. Venha que Jesus espera você de braços abertos, e a palavra de Deus nos ensina o seguinte, que há uma festa no céu, quando uma alma se arrepende e entrega-se a Jesus. Há uma festa no céu, vale mais do que o mundo inteiro, vale mais do que todos os carros, todos os edifícios, toda a riqueza do mundo. Uma alma para o Senhor vale mais do que tudo isto. Sabe por quê? Porque custou o sangue dele, custou muito. É de graça para você hoje, mas não foi de graça para Jesus. Custou o sangue dele. Nós vamos orar. Vamos orar. Pai de amor, nesta liberdade que nós temos do teu Espírito, podemos chamá-lo de Pai, porque Jesus Cristo nos comprou, nos lavou, nos resgatou, porque Jesus Cristo neste momento está colocando a sua mão poderosa sobre estas pessoas que tomaram esta decisão. E neste momento, Pai de amor, no nome de Jesus, eu peço que o nome destas pessoas possam ser escritas no livro da vida. E a tua palavra nos ensina que naquele dia somente atenderão a trombeta do Senhor e estarão no gozo, na glória, aqueles que estiverem com seus nomes inscritos no livro da vida. Por isso, Senhor, eu quero te pedir com toda a força da minha alma, e eu quero unir, Senhor, a minha vontade à vontade destes queridos irmãos,
e clamar a Ti. Escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida. Toma-os nos braços a partir de hoje, para que eles possam se sentir amados, filhos, assim queridos, afagados por Ti, afagados pela Tua mão poderosa. Revista-os do Teu Espírito. Ó Deus de amor, põe os Teus anjos a cercá-los. A Tua palavra nos ensina que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que amam o Senhor e que temem ao Senhor. Os anjos do Senhor cercam os filhos do Senhor. Por isso, Senhor, coloque os Teus anjos a cuidar deles, a habitar a casa deles, a dirigir-lhes os passos e a segurar-lhes nos braços naqueles momentos difíceis. Faça assim, Senhor, porque nós cremos que Tu já estás a atender a nossa oração, porque nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.